Todos, boa tarde, muito bem-vindos. É um prazer receber a todos vocês para mais uma tarde aqui, que vamos dedicar um tempo para nós melhorarmos, para nos aprimorarmos, para servir ao Senhor com mais dedicação, com mais apreço e também para cuidar dos nossos. Né? O pastor Henrique vai orar daqui a pouco, já em seguida, para iniciarmos. E, em seguida, nós vamos passar para a Lígia Latori, ela que vai apresentar a nossa entrevistada e conduzir hoje os trabalhos. Ela vai dar as orientações, tudo direitinho como funciona. Nós pedimos apenas, assim, que mantenham os microfones fechados enquanto a professora Mareli estiver falando, né, que funciona melhor aí a audição, ok? Estamos com o chat aberto para qualquer orientações e depois teremos o tempo aí para perguntas e respostas. Ok? Muito obrigada. Deus abençoe. Oremos, então, para iniciar, porque tudo que fazemos é para o Senhor que fazemos. Pai querido e Pai amado, que bom nos reunirmos, Senhor, e sabermos que o Senhor nos colocou como uma luz para a humanidade. O Senhor chama os teus servos, o Senhor os abençoa, o Senhor dá a eles do teu Espírito Santo, e o Senhor nos coloca como um farol mesmo, que serve de direção para aqueles que estão andando, ó Deus, nas sombras. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que possa ser um tempo de aprendizado, que saiamos, ó Deus, da ignorância sobre esse assunto que vai ser falado, Senhor, e que possamos, saindo deste tempo, aprendermos a ajudar melhor os outros, que sejamos melhores sal na terra e que sejamos melhor luz no mundo. Te agradecemos e consagramos esse tempo para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. A Lígia, ela é uma das nossas conselheiras do MED Distrital. Pode começar, Lígia. Obrigada, Marcilene. Obrigada, pastor Henrique. Boa tarde a todos. Eu sou membro ali da Igreja Nazareno Anchieta, tem algumas irmãs da minha igreja linkadas aqui na nossa reunião, e foi com muita gratidão que eu aceitei o convite da liderança do MED Distrital. Participar dessa live com uma proposta tão pertinente de ampliar os nossos olhares para as necessidades da criança especial é realmente fazer diferença, né? E para isso nós estamos contando com a nossa irmã Valerita para trazer essa luz para essa realidade em dias de isolamento. Irmã Valerita, uma preciosa irmã da igreja do Nazareno ali do Campos Elíseos. Seja bem-vinda, irmã Valerita. Paz do Senhor. Irmã Valerita. Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Lígia, obrigada. Quero louvar a Deus por esse convite, agradecer aí ao presidente e toda a equipe pela confiança e pelo convite de tratar de um assunto que é realmente tão pertinente e que vai nos acrescentar de uma forma muito linda aí para esse tempo de quarentena em qual nós estamos em casa. Amém, irmã. A irmã Valerita vai começar nos dando um pano de fundo do que nós vamos tratar nessa tarde, né, irmã Valerita? Para que a gente possa começar conhecendo a realidade daquilo que você tem em prática. A irmã Valerita trabalha com crianças especiais e ela vai trazer um pano de fundo para que a gente possa começar, então, o nosso clareamento de visão nessa tarde. Então, vamos lá. Todos sejam muito bem-vindos. No processo da live, nós vamos aí construindo caminhos juntos com todos vocês. E eu sou pedagoga em DI, trabalho na instituição na PAI há 15 anos, o qual eu tenho um prazer de servir nessa comunidade, tenho um prazer da profissão que eu escolhi, que é a deficiência intelectual. E quero dizer para vocês que a deficiência intelectual, ela veio agregar bastante à minha vida, e eu tenho certeza que todas as pessoas que trabalham nessa área ou em outra área determinadas de alguma deficiência,
possivelmente têm aí as suas vidas acrescentadas. Eu costumo dizer que eu não só ensino, mas que eu aprendo todos os dias com cada particularidade de cada um dos meus alunos. Hoje, atuando na instituição, na associação de pais e alunos de crianças especiais, eu tenho 2 salas, uma com 15 e outra com 14 alunos, e confesso que eu tenho aprendido bastante. Já atuei também na profissionalização desses meninos e assim fazendo a inclusão deles no mercado de trabalho, e hoje eu estou atuante em sala de aula. Então, ao longo do processo dessa live, nós vamos, assim, apresentando um pouquinho daquilo que eu falo. Mas falar de deficiência intelectual é algo, assim, muito gratificante. Mas sabendo que não só existe a deficiência intelectual, e a gente sabe que existe várias deficiências, mas algumas são mais visíveis, outras são mais fáceis de ser compreendida e reconhecida, como a deficiência visual, a deficiência auditiva, a física e a motora. A deficiência mental e a deficiência intelectual, ela já é um pouquinho mais difícil de você fazer um diagnóstico assim visual. Esse indivíduo ele tem deficiência intelectual, por isso que precisa-se de uma avaliação bem mais focada para que a gente possa, assim, entender a deficiência intelectual e a sua abrangência, né? E quando a gente fala que as deficiências visual, auditiva, física e motora são mais fáceis, a gente consegue identificar claramente um motor, por uso de cadeira ou de muleta. O auditivo geralmente usa um aparelhinho, o visual tem a bengalinha, mas o deficiente intelectual não tem uma placa dizendo, olha, eu sou deficiente intelectual, eu tenho algumas questões, e por isso que é mais difícil a gente, assim, perceber. As escolas, a sala de aula, o professor é, assim, a pessoa mais pertinente para começar a visualizar essas deficiências adaptativas, que é assim chamada de deficiência intelectual. Então, portanto, a gente pode dizer que não é algo fácil de se diagnosticar, mas também não é algo tão difícil, né, de se diagnosticar. A comunicação é uma das questões mais afetadas, o tempo para caminhar, para andar também, demora assim um pouquinho mais, mas aí nós vamos destrinchando a deficiência intelectual junto com vocês, para que a gente possa ir aprimorando. Também nós temos a deficiência múltipla, né? Que também vamos falar um pouquinho sobre ela, mas vamos focar nessas duas. Tem o TDA, que é agora o mais conhecido transtorno do déficit de atenção, né? Que é a criança que tem um tipo de hiperatividade, também um déficit de atenção, de concentração, e que precisa aí de alguns recursos para poder se adequar em sala de aula e se adequar no aprendizado. E todos os outros, como também podemos ver vários outros tipos de deficiência, mas aqui nós vamos focar sobre a deficiência intelectual, Lígia. Ô, irmã Valerita, você falou aí um pouco do que dá para a gente já notar de diferença, de comprometimento da deficiência intelectual. Só esclarece, então, começa esclarecendo, deficiência mental e intelectual é a mesma coisa? A gente pode dizer que é a mesma coisa? Porque, assim, antigamente todo mundo falava é deficiente mental, mas há uma diferença entre deficiente intelectual e deficiente mental? Sim, nos antigos tempos, vamos falar assim, a pessoa que nascia com deficiência, e a gente até pode falar isso com muita tranquilidade, até no nosso país, existe ainda algumas aldeias indígenas que, quando a criança nasce com um tipo de deficiência, muitas vezes é enterrada viva, né? Por ter uma deficiência. Hoje em dia, graças a Deus,
graças à Organização Mundial de Saúde, nós podemos claramente identificar o que é uma deficiência intelectual e o que é uma deficiência mental. Hoje também nós não dizemos mais que o cara que tem uma deficiência intelectual, ele tem um surto, ele se desorganiza como todos nós, né? Quando nós não conseguimos gerenciar uma questão, nós nos desorganizamos, que é diferente de um surto psicótico, de um surto mental, é totalmente diferente. O deficiente intelectual, ele pode sim chegar a ser agressivo, mas a doença mental, isso é mais amplo, né? A gente pode aí falar que é mais amplo o campo de agressividade, de não conseguir gerenciar as suas ações e nem conseguir, assim, gerenciar a sua vida prática e nem a sua vida diária. O deficiente intelectual, assim que bem treinado, bem estimulado, consegue sim ser inserido na sociedade e viver na sociedade com muita tranquilidade. E então esclarece especificamente o que é, então, a deficiência intelectual. E me diga, também por curiosidade, que eu acho que é das outras pessoas, existe cura para a deficiência intelectual? Vamos lá. Primeiro, a deficiência intelectual não é uma doença, e sim, ela é a perda da capacidade, né, do indivíduo nas suas ações social. Vamos trazer isso aqui mais nas questões adaptativas, como, por exemplo, a deficiência intelectual, ela se define como a redução da capacidade do QI, quando situada de baixo ou de médio padrão normal para uma criança, ou inferior à média da população, quando adulto. A deficiência intelectual está associada às limitações de duas ou mais conduta adaptativa, seja ela na comunicação, no cuidado pessoal, nas habilidades sociais, no desempenho na família e comunidade, na independência da locomoção, na saúde e segurança, no empenho na escola, no lazer e no trabalho. Portanto, a deficiência intelectual não é uma doença. Ela é uma questão adaptativa. Por exemplo, Emile Durkheim, ele falava o seguinte: ele falava que a sociedade, quando nós nascemos, a sociedade, ela está constituída, não é assim? Quando nós temos bebê, já existem todas as regras e todas as normas na sociedade. Nós, ditos comuns, né, normais, pessoas normais, que têm o seu QI tranquilinho, né, que não tem nenhuma situação que precisa ser estimulada para que ela venha à tona, a gente sabe que a gente, ao entrar no carro, tem que usar cinto de segurança, a gente sabe que tem que parar no sinal vermelho, a gente sabe um monte de coisa, porque a sociedade já está constituída, a gente sabe que tem que votar, tudo isso. E a gente vai se adaptando a essa sociedade, vai se acomodando a essa sociedade e vai evoluindo enquanto sujeito. O deficiente intelectual precisa da ajuda para se adaptar à sociedade, para se acomodar à sociedade, para fazer parte da sociedade, para se inserir na sociedade. Então, a deficiência intelectual, ela não é uma doença, e sim um processo adaptativo. E considerando, então, essa sua resposta, nós podemos entender, dizer que tem níveis ou divisões dentro dessa deficiência? Sim, em todas as outras também, né? Tem a profunda, na deficiência intelectual, a Organização Mundial de Saúde, ela dividiu por categorias: a profunda, a grave, a severa, a moderada e a leve, Então, vamos lá. Profunda, deficiência intelectual profunda, é aquele indivíduo que não vai conseguir gerenciar a sua vida, não vai conseguir realizar algumas tarefas sem apoio. Sem apoio. Ele vai sempre precisar de um apoio. Muitas vezes na comunicação, muito no cuidado pessoal,
muito nas habilidades sociais, no desempenho na comunidade, ele vai precisar. Para ficar mais claro, no cuidado pessoal, o indivíduo que tem uma deficiência intelectual profunda, no cuidado pessoal, ele vai precisar de apoio para se alimentar, de apoio para tomar banho, de apoio para escovar os dentes, de apoio para fazer as atividades da escola, vai sempre precisar de apoio. A grave e a severa está ali, né? Muitas vezes o deficiente, o cara com a deficiência intelectual não consegue responder um monte de coisa. Já a moderada é aquela que, se você observar e conseguir diagnosticar junto com a equipe multidisciplinar que o seu filho tem uma deficiência moderada ou leve, e se ele for bem estimulado durante a sua infância, ele vai ter um resultado, um resultado maior, ou seja, ele vai responder mais, ele vai poder utilizar mais todos os recursos da sociedade, da família, ele vai saber se cuidar, ele vai saber se alimentar, ele vai conseguir identificar o ônibus para ir para sua casa ou para ir para a escola, ele vai ter uma certa autonomia, mas ainda precisando de apoio. Entendi. Agora, o cara leve foi estimulado, né? Como esses meninos que a gente colocou no mercado de trabalho, foi estimulado, tinha algumas necessidades de capacidade nas habilidades mais pontuais, feito-se esse processo de estimulação também, e esse cara consegue viver aí na sociedade tranquilamente. Eu tenho alunos que você passa por ele e você não vai dizer nunca que ele tem uma deficiência intelectual. Está trabalhando aí normalmente, está vivendo na sociedade, está indo na igreja, está participando de ministérios e participando das coisas tranquilamente. Então, o que faz a gente entender a deficiência intelectual e o quanto esse indivíduo precisa de ajuda é sempre o nosso olhar. O cuidado no olhar, um olhar atento e uma escuta sensível, que é isso que a gente precisa ter enquanto pessoas. Sempre um olhar atento e uma escuta sensível, principalmente quando se trata da igreja, né? Na igreja a gente tem que ter esse olhar bem ampliado para que a gente possa identificar, assim que chegar esse cara na nossa igreja, a gente conseguir identificar, abraçar e acolher. Amém. Você comentou no início da sua fala a respeito da deficiência múltipla. Especifica o que é a deficiência múltipla e como que ela pode ser separada? Tá, a deficiência múltipla é tal como o nome indica, a ocorrência de duas ou mais deficiências simultaneamente, seja a deficiência intelectual, a física ou ambas, tá? Elas estão sempre juntas. O cara se define como um múltiplo quando ele tem uma, duas ou três comorbidades. Então, ele é múltiplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno que ele é deficiente intelectual, ele tem alguns aspectos de autismo, e ele ainda tem uma questão visual, uma baixa visão, multiplicidade, ele é múltiplo, né? Entendi. Ele é múltiplo. Não existe nenhum estudo que comprove que são as mais recorrentes, não existe ainda. As causas podem ser pelo pré-natais, ou por malformação congênita e por infecção virais, como rubéola ou doenças sexualmente transmissíveis, que também pode causar deficiência múltipla em um indivíduo adulto, se não tratada. Por exemplo, a gente tem alguns alunos que têm a deficiência intelectual, ainda tem questão na visão, a comunicação, na comunicação, e aí ela faz assim, ó, muitas vezes ela junta a física e a psíquica, a sensorial e a psíquica, a sensorial e a física, a psíquica e a sensorial, né? Só que assim, ao longo do processo é que vai se diagnosticando se o menino ele tem uma deficiência múltipla.
mas é geralmente 2 ou mais deficiências. Entendi. Valerita, é assim, nós estamos caminhando muito rápido no relógio e nós vamos abrir para perguntas dos participantes também. Então, eu não vou te fazer mais perguntas, vou te fazer só mais uma e depois vou abrir para o pessoal também fazer. Pode ser pelo chat ou você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta e, na medida do possível, a Valerita responde agora. Se for uma pergunta que ela não está dentro da área de DI, que é deficiência intelectual, e do conhecimento que ela detém, nós vamos te responder posteriormente. Você deixa o seu celular, nós vamos trazer essa resposta para você. Você não vai ficar sem resposta. O que eu queria que você explanasse um pouquinho agora, Valerita, diante de tudo isso que você falou, dessa perda de capacidade dessas crianças de ações sociais, eu anotei aqui, de adaptar, o que os pais ou os adultos que convivem com essa criança podem fazer nesses dias de isolamento, qual a colaboração, a contribuição do adulto que convive com essa criança para a diminuição dessa ansiedade, da agitação, porque nós conversávamos nos bastidores e você falou uma coisa que me tocou muito, que nós adultos ficamos ansiosos quando algo vai acontecer, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós falávamos dessa live, e nós paramos e pensamos, opa, é porque eu vou participar da live, é porque eu tenho um compromisso, e conseguimos gerenciar esses sentimentos. E os portadores da DI não têm essa capacidade, que é o que você disse, a limitação da capacidade. Então, como nós podemos contribuir para que eles tenham essa ansiedade amenizada? O que atividades podemos fazer em casa? Os pais, os adultos que tenham a convivência com essa pessoa? Lígia, eu confesso, e assim, eu espero que tenha bastante pais aí e alguém que possa levar um pouquinho disso, porque eu sei o quanto está sendo difícil nessa quarentena a gente manter uma linha de atividade e deixar essa pessoa um pouquinho mais tranquilas. Se eu estou falando de um deficiente leve e moderado, ele vai conseguir aí ficar nessa quarentena entendendo o que é o Covid, né? Qual mal ele traz tranquilamente. É só sentar e explicar para ele que ele vai entender tranquilamente. Eu estou falando isso porque, assim, eu tenho feito muito videoaulas e tenho explicado para os meus alunos e vindo resposta das mães, elas têm trazido que, entendeu, tem se cuidado, tá? Mas a primeira coisa, deixa clara, sobre essa pandemia, por que nós estamos em isolamento, sentar e conversar, trazer algumas ferramentas para que possam ajudar aí esse menino ou essa menina a entender o que é esse tempo de pandemia. Mas lembra que eu falei sobre a comunicação, os cuidados pessoais, as habilidades sociais, o desempenho na família e na comunidade, independência na locomoção, saúde, segurança, desempenho na escola e lazer e trabalho? Então, vamos lá. Eu estou em casa, o meu filho tem deficiência intelectual, ele é uma deficiência leve ou moderada, trabalhe com ele as habilidades da vida prática, como tomar um banho, aproveita esse tempo, como lavar uma cabeça, como cortar as suas unhas, ter autonomia para cortar as suas unhas, como fazer um arroz, né? Eu tenho uma mãe que está levando o filho dela para a cozinha o tempo inteiro, acompanhando aí na dinâmica doméstica da casa. É hora de você pegar o seu filho e dar para ele a oportunidade dele organizar o seu armário, organizar a sua cama, sabe? São atividades da vida prática da gente, que a gente gerencia com muita tranquilidade, que é hora da gente aproveitar essa quarentena e colocar em prática. Assistir um filme, discutir sobre o filme, deixar lápis de cor, que é uma coisa tão legal que a gente explora. Eu, por exemplo, quando eu estou bem estressada, eu vou desenhar e vou pintar, porque isso me faz bem. Então, deixar à vontade isso, dar essas ferramentas para que ele possa fazer, mas a minha observação aqui é aproveitar esse tempo para melhorar a qualidade de vida dele.
esse cuidado pessoal, né? Trazer ele para a cozinha, deixar ele desenvolvendo, lavar uma louça, colocar a sua roupa suja no cesto, assistir um bom filme, ouvir uma boa música, sentar e fazer a leitura da Bíblia, se você tem um filho e você é evangélico, sentar e fazer porque ele vai entender. E quem tem síndrome de Down gosta muito de louvor, viu? Gosta muito de música, a música calma, traz tranquilidade. Então, tem algumas atividades, fazendo uma pintura, um desenho livre, tem muitas atividades que você pode fazer. Por exemplo, eu estou trabalhando em sala de aula com os meus alunos, a alimentação, né? Apresentar as frutas, que frutas são, por que a gente precisa comer fruta, aproveitar e fazer uma alimentação saudável junto com ele, ou para secar uma louça, para guardar uma louça. São essas atividades da vida prática que precisam ser estimuladas, né? A gente, na instituição, trabalha muito a questão da qualidade de vida, as habilidades da vida. O que eu preciso para viver bem na minha família? Ajudar com as tarefas de casa. O DI consegue. Se ele não for severo, ele consegue. Valerita, eu vi aqui que a Vanilde, ela fez uma pergunta, e eu acho que está dentro do que a gente estava falando no último tópico. Ela pergunta: a deficiência intelectual pode ser confundida com outros problemas, por exemplo, autismo leve, fobia social, ou outras patologias? Aí ela complementa: ou a deficiência intelectual pode acentuar nesses casos de outras deficiências? Pode. A gente pode ter um TDA e dizer que ele tem deficiência intelectual. Entendi. E ele só tem um transtorno de atenção, que se trabalhado numa equipe multidisciplinar, ele pode tranquilamente resolver. Aqui também tem ajuda de medicamentos para isso, resolver e não desenvolver uma deficiência intelectual. Entendi. Entendi. Alguém quer fazer uma pergunta, verbalizar a pergunta no grupo? Pode abrir seu microfone e falar. Lígia, a Mary ali em cima perguntou alguma coisa. Mary Batista. Eu vou para a pergunta dela na sequência. Eu estou abrindo aqui para ver se o pessoal quer falar. Desculpa. Imagina. Bom, como ninguém fez pergunta ao vivo, Valerita, tem uma pergunta aqui a respeito da dislexia, se ela é uma deficiência e se ela é uma deficiência, se tem como identificar e qual é o tratamento, caso seja dentro aí da sua área. Então, vamos lá. Eu não tenho, assim, um conhecimento amplo. Ela não entendo a dislexia como uma parte de ação cognitiva, é mais uma questão emocional, mas a gente pode buscar esse conhecimento e trazer, responder com mais tranquilidade. Mas eu não tenho nenhum caso que tenha dislexia. Entendi. O Everton também... Desculpa, eu não entendi o final. Eu não tenho nenhum caso que seja associada à deficiência intelectual e boa pergunta. Eu vou me aprofundar nisso, vou perguntar para a nossa equipe se pode ser. E aí a gente manda a resposta para essa pessoa que perguntou. Ótimo. As perguntas vão ficar salvas e se você quiser acrescentar alguma pergunta, ainda dá tempo. Mary, vou pedir para você encaminhar o seu telefone para que a gente possa te dar essa devolutiva com uma amplitude de informação. O Everton fez uma pergunta que está dentro daquela que eu tinha falado e você sugeriu algumas situações aí de acolhimento e de tirar a ansiedade das crianças, e ele colocou o que você acha, Valerita, da inclusão digital com tablet e celular para essas crianças? Perfeito, ajuda bastante. É o único recurso que nós temos agora e estamos usando bastante esse recurso. Agora é gerenciar o tempo e acompanhar, né? Porque não adianta nada você colocar uma atividade e dar um tablet na mão
de um cara que tem deficiência intelectual e não acompanhar o desenvolvimento. É a mesma coisa de pegar a colher, colocar na mão dele e ele não tem iniciativa de levar até a boca e você ter que ajudá-lo a levar até a boca. Então, a gente vai sempre precisar de apoio, mas é uma coisa bem legal, inclusive a instituição está usando isso. Alguns jogos. Bem legal. Entendi. Você mencionou alguma coisa em relação à igreja, não é o caso para os dias atuais, porque nós estamos em isolamento, mas temos aqui no grupo algumas pessoas que trabalham no departamento infantil, trabalham com crianças, e eu creio que, assim, hoje em dia, a gente está conseguindo segregar melhor os grupos de indivíduos com as suas deficiências. E aí vai chegando na igreja algumas crianças com algumas deficiências, e se nós tivermos no grupo do culto infantil, ou da classe de escola dominical, uma criança junto com as outras crianças que apresenta essa síndrome, como a gente pode fazer para o acolhimento ser mais adequado, ser mais cristão realmente? Como nós podemos dar aula para ele, junto com os outros, sem fazer diferença, mas fazendo um ensino diferente? Bem, a fala vai ser totalmente diferenciada, as atividades também, mas isso não impede dele estar no processo de socialização com o grupo. Talvez ele não vai entender tudo que você fale, mas você vai ter que ter um olhar atento para identificar o que ele não entendeu, perguntar depois, olha, você entendeu? Você entendeu o que a gente conversou aqui, o que a gente falou? Ele vai dizer, eu não entendi isso e isso. Ele vai te sinalizar. Ele vai te sinalizar. Muitas vezes os meninos fazem cara, tipo, eu não entendi muito. Eles dão sinais. E você vai ter que adaptar o seu material para poder atender essa criança. Até a tua fala. E explicar para a sala que nós temos alguém na sala que precisa de uma atenção maior sem o expor. Entendi. Volta na sua fala, eu acho que é a frase que resume a conversa, né? Olhar atento e escuta sensível. Volta no que você já tinha dito, né? E eu quero também deixar aqui uma coisa bem legal para a gente. A gente, nós, ditos indivíduos comuns, a gente estava falando sobre isso, Lígia, no começo da nossa conversa, em que a gente consegue gerenciar algumas sensações, as nossas emoções. Né? Quando a gente não consegue, a gente chama alguém para conversar, quando a gente não consegue sozinho. Os nossos meninos não. Os nossos meninos não. Isso é na igreja, isso é em casa, isso é na escola. Muitas vezes eles tentam falar, mas não conseguem fazer uma elaboração do seu pensamento, daquilo que ele precisa. Por isso que nós precisamos ter um olhar sensível, um olhar atento e uma escuta sensível para poder entender, né? Imagine você ter na sua igreja um deficiente intelectual que gostaria de entender a palavra e ele não consegue entender. Nós temos que nos adaptarmos a ele. Não é ele a nós. Somos nós que temos que nos adaptarmos. E ficar atento, porque eles dão sinais das suas necessidades, sinais das suas fragilidades, sinais de que precisam ser treinados, ser levado aí a um estímulo das suas habilidades que não são, assim, tão explícitas como a nossa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um déficit. Eu não consigo pegar um carro, eu não consigo dirigir, eu não consigo. E eu já fui estimulada para isso, mas eu não consigo. Eu não consigo. Tem algumas coisas nos nossos alunos, ou em qualquer uma criança que tenha deficiência intelectual, que precisa muito ser gerenciada por nós e ser estimulada por nós. Por isso que a gente tem que ter esse olhar sensível. Olhar para a nossa criança, olhar para o nosso jovem, ou olhar para o nosso adulto. E muitas vezes na nossa igreja tem tanto adulto que tem deficiência intelectual e não sabe que tem. Que não sabe que tem. Mas o irmão tem aquilo ali, ou a irmã tem aquilo ali, ou aquela criança tem. É uma deficiência intelectual. Talvez cada um de nós tenhamos e a gente não sabe, né? Mas é preciso que a gente realmente esteja atenta.
principalmente as questões emocionais. Nossa, Valerita, que tempo precioso. Eu não sei os outros irmãos, as irmãs, mas eu estou sendo profundamente abençoada pelo conhecimento que você está repartindo e pela participação realmente das pessoas que estão enviando perguntas, assim, tudo muito focado para o tema e demonstrando uma preocupação muito grande. Nós estamos chegando no final do nosso tempo. Eu não sei se eu estou olhando para vocês, porque eu não sei para onde que eu tenho que olhar. A Valerita fala, eu olho para ela, então o meu olhar desvia de vocês. Mas, fechando esse tempo, antes da gente orar, Valerita, a Dalet fez uma pergunta que eu achei, assim, bem pertinente para nós, como líderes e como professores. Como nós podemos orientar, ou a palavra eu acredito que seja bem ajudar os pais sobre filhos que apresentam algum tipo de deficiência, orientar para buscar ajuda. Eu vou complementar a sua pergunta, Dalet, se você me permite, até no sentido de como nós podemos dar uma dica, porque às vezes o pai é relutante em perceber que o filho tem alguma dificuldade, alguma deficiência. Então, como nós podemos ajudá-lo a identificar isso e a buscar ajuda? Para onde a gente encaminha? O que a gente orienta? Você que tem experiência, me ajuda a Dalet e aos outros ouvintes. A gente acabou de ver que as mães inclusivas entraram no nosso bate-papo. E a primeira coisa, eu estou muito feliz de tê-las, né, conosco. E a primeira coisa que a gente percebe é a aceitação dessa criança que nasceu com uma deficiência. A criança que nasce com a síndrome de Down é notório, né? Porque tem os traços físicos também. A criança que nasce com a deficiência intelectual, e se ela não bem vista no início da sua infância, ou não foi feito o testinho do pé lá e não diagnosticou, ela passa batido, né? E vai aparecer aonde? Na escola, na igreja, em qualquer outro lugar, né? A primeira coisa é a gente ter discernimento de entender se realmente essa criança tem uma debilidade, seja em qualquer área, na comunicação ou qualquer outra. A gente, como professor de escola bíblica dominical, consegue se identificar. E aí, trazer essa família, levar o conhecimento do pastor, que, eu visualizei isso e era legal conversar com a família, levar ao conhecimento do pastor, e o pastor, junto com o professor, fazer uma reunião e explicar qual foi as debilidades aí que ela encontrou, né, essas dificuldades que ela encontrou nessa criança. Agora, se for na escola comum, o meio mais acertado é a professora identificar, levar para a direção, e aí entra-se o Sistema Único de Saúde, porque é feita uma avaliação no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, e depois disso é o SUS que faz todo o encaminhamento para a instituição, dependendo da deficiência, para qualquer instituição. Hoje é o SUS que faz esse encaminhamento. Então, é escola via professor, via direção, é igreja via professor, via pastor, via família, até chegar no SUS, aos especialistas, que aí ele passa por uma avaliação psicológica. Amém. Valerita, muito obrigado por você dispor o seu tempo. Foi muito precioso, como eu já mencionei anteriormente, foi muito bom esse tempo. Pena que o tempo voa. A Marcilene e o pastor Henrique colocaram aí um tempo curto, tinha que ter colocado que era um curso de 5 horas, que a gente podia ir aumentar e se aprofundar mais, né? Nós estamos até 4h20. Nós estamos caminhando para o fim. Eu não consigo pôr mudo para Marcilene aqui. Eu quero falar para os irmãos que esse vídeo está sendo gravado. Se você acha que é importante que outras pessoas tenham acesso a essa conversa inicial, até de repente é um canal de você dar um toque na pessoa para que ela identifique no filho ou num parente próximo ali. Esse vídeo está sendo gravado, o Ministério de Escola Dominical, o MED, vai disponibilizar isso no YouTube, e nas redes sociais a gente vai estar divulgando. Então, você vai ter acesso ao vídeo para depois divulgar, compartilhar. E eu acho que Lígia, vou compartilhar, porque eu achei muito importante. Embora a gente não tenha se aprofundado em muitas coisas,
desperta em nós uma visão para essa realidade, para esse público que está chegando, de repente, na igreja, que a gente pode ter essa convivência. Então, eu te incentivo, te desafio até a compartilhar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, quando esse link do vídeo ficar disponível, para que outras pessoas tenham acesso. Então, eu volto aí ao meu agradecimento à Valerita, a vocês por terem ficado esse tempo todo, dando agora aí um pedacinho, se alguém mais tem uma pergunta, se quiser abrir o microfone, se quiser fazer um comentário, falar alguma coisa, você tem esse minutinho para fazer isso. Você também, Marcilene, agora você pode abrir seu vídeo, o áudio. Eu queria fazer uma colocação. Não estou vendo quem é a irmã. Fala seu nome, irmã. Ah, que legal. Amém. Primeiro, eu queria, assim, parabenizar você por essa iniciativa. Para quem não sabe, nós já somos um ministério dentro da central, a Rede de Mães Inclusivas. E quando eu recebi o convite da esposa do pastor Du, eu fiquei, assim, maravilhada. É algo que a gente vem batendo muito na tecla, que a gente precisa, sim, abrir os nossos ministérios infantis, abrir os nossos cursos e olhar um pouco para essas pessoas e para essas mães, né, que tanto precisam serem auxiliadas. E eu, como mãe, como membro da Nazareno, eu falo que quando eu vejo líderes, né, pessoas se levantando para tratar de uma demanda, tratar de um assunto como esse, para a gente é motivo de muita alegria, né? E até dou uma sugestão a mais para vocês, que vocês prolonguem, né, esse debate, que tragam mais esse debate, porque é de suma importância, né? E que passando esse tempo de pandemia, que assim, as igrejas possam também trazer esse debate de forma presencial, né? Porque isso é muito importante, né? Quantas mães, quantas famílias a gente tem dentro das igrejas e que muitas vezes precisam ser ajudadas, precisam ser orientadas, né? E quantas vezes também muitas crianças são privadas de frequentar ministérios infantis, e eu sempre falo isso, que não é por maldade do ministério, é porque muitas vezes os tios que estão à frente dos ministérios não sabem como lidar. Então, todas as colocações que foram feitas aqui, as perguntas, foram muito pertinentes. Na verdade, o meu comentário mesmo era para parabenizar vocês por a iniciativa. Amém, querida. Glória a Deus pela sua vida. Como ela disse, nós ficamos muito felizes realmente pela participação do ministério representado nessa live. Deus abençoe, e muito pertinente também a sua colocação, da igreja protagonizar realmente um novo tempo com um olhar para essa causa e essas pessoas que têm sede de Deus, como a Valerita mencionou, que do jeito delas precisa ser ministrado na linguagem delas. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer fazer um comentário? Quer participar? Não. Não? Nós vamos caminhar, então, para o encerramento com a oração. Lígia, antes de orarmos, eu queria falar mais uma coisinha. Eu tenho feito algumas atividades, videoaulas para os meus alunos, e a gente tem linkado isso e mandado para os pais, até para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento, estimular o desenvolvimento, para que eles não fiquem parados em casa. Eu quero me disponibilizar a dividir isso com vocês, preparando aulas para essas mães que precisam, assim, ter uma atividade e não sabem muitas vezes como fazer e não ficar só na vida prática e diária, né, das atividades em casa, disponibilizar material, aula, videoaula mesmo, de português, de matemática, de ciência, de história e de religião que eu tenho feito na instituição, para que elas possam ir fazendo junto com eles, porque são atividades pedagógicas, né? Pedagógicas, escolar, que pode ser feito. Agora, eu quero também deixar um pedido aí para que as professoras do MED que estão assistindo preparem material, e se precisar de ajuda para a adaptação desse material, eu também me coloco à disposição para que a gente possa fazer esse material e levar para essa criança. Você que sabe que na sua igreja tem uma criança que precisa
do olhar pedagógico da professora da Escola Bíblica Dominical, a gente preparar juntos esse material, Lígia, e a gente levar para essas crianças, né? Na nossa igreja, nós estamos tendo esse cuidado de fazer isso, junto com a presidente do MED e com a pessoa que está à frente do Ministério Infantil, de trabalhar. Nós estamos indo levar, e a gente fez até uma pasta viajante para essas crianças, para que eles possam, assim, não perder a questão pedagógica religiosa, mas, assim, com atividades bem focadas para eles. Então, eu me coloco à disposição, também como conselheira do MED, para ajudar nessa questão, para ajudar essas mães que precisam, sim. Então, às vezes você tem a ideia na cabeça, mas você não tem como fazer. O que eu vou fazer? Essas videoaulas ajudam bastante, tá? Ô, Valerita, você pode falar, a gente pode divulgar o seu telefone celular, seu WhatsApp, você pode falar ele aqui agora também, para quem quiser anotar? Claro, o meu telefone é o 98738-7472. Se você precisar de uma orientação na área de DI, eu vou ter o maior prazer em te atender, em te orientar, em te enviar alguns materiais pedagógicos que eu tenho, para que a gente possa, assim, ajudar os nossos meninos. Me dê licença em falar os nossos, porque eu tenho uma participação na vida de cada um. Mesmo que eu não conheça, mas a gente tem. Amém. Tá bom? Amém. Quer fazer a sua consideração final ou já foi essa? Eu quero terminar sendo grata mais uma vez ao MED, ao presidente do MED e toda a equipe pela confiança. Agradecer a essas pessoas que entraram, todas as pessoas que entraram e se disponibilizaram a ter esse tempo conosco. Eu espero que eu tenha trazido aí um pouquinho do meu conhecimento e tenha agregado aí na vida de cada um e me colocar mais uma vez à disposição para aquilo que vocês precisarem. Muito grata mesmo. Lígia, um prazer, né? Prazer meu. Obrigada por você, um prazer muito grande, tá? Deus abençoe. Deus te abençoe. Faço minhas palavras da Valerita, só invertendo o nome no final. Eu agradeço também a liderança do MED, aí na pessoa do pastor Henrique, da Marcilene, a confiança deles e a confiança de todos que estiveram conosco nesse tempo, e invertendo aí o nome no final, Valerita, prazer enorme falar com você nessa live, e assim que acabar a pandemia, eu quero te encontrar para te dar um abraço bem forte. Pode deixar. Já tem uma fila de gente, né, para a gente abraçar, e você faz parte dessa minha lista de pessoas que eu quero abraçar. Muito grata. E agora nós vamos orar. Eu quero te convidar a pôr sua mão no coração para que a gente possa orar, encerrando essa live. Eu tô até um pouco emocionada com essa live, com as palavras da Valerita, com as palavras que a irmã do Rede de Mães Inclusivas falaram, e pode ser que eu me emocione para orar, mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso, maravilhoso que o Senhor nos reservou nesse sábado, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pela sensibilidade da liderança desse ministério de ensino, Deus, de ter um olhar para essa necessidade, Senhor, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro do lar, ó Deus. Pai, que nossos olhares, ó Pai, possam identificar essas pessoas, crianças, adolescentes, às vezes até adultos, ó Deus, dentro da nossa convivência, que precisam, como a Valerita disse, de um olhar atento e de uma escuta sensível, que nós possamos ser, Senhor, a tua escuta dentro do povo de Deus, dentro do lugar onde a gente estiver inserido, para alcançar essas vidas, e que nós possamos ter o nosso coração sensível, como ministros da tua palavra, como pessoas que professam o teu amor, de alcançarmos o coração dessas pessoas, na linguagem que elas possam compreender o teu amor, Senhor. Mais uma vez, nós te agradecemos por esse tempo e abençoamos cada um que ouviu, Senhor. E te pedimos que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo que aprendemos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Marcilene, terminei 1 minuto antes no meu relógio. Pastor Henrique,
Deus abençoe. E eu me despeço de todo mundo. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.